seu Amém. Bom, eu estava falando o que eu falei foi da cura da sogra de Pedro. A sogra de Pedro que estava com febre, Jesus esteve lá e curou ela da febre. Eu estava comentando, está aqui em Marcos capítulo 1, verso 29. A sogra de Pedro, ela estava com febre. Jesus foi lá e curou ela da febre. Só que à tarde, já próximo do pôr do sol, agora as pessoas vão trazendo todos os doentes, todos que estavam lá. E eles traziam os doentes e também os endemoniados. Jesus curava os doentes e expulsava os demônios das pessoas que estavam endemoniadas. Agora, por que hoje não ora mais para isso? Porque às vezes a gente vê pessoas falando de igreja e falando de falso profeta, falando de falso profeta que cura os enfermos, expulsa demônio, mas aqui Jesus não estava curando os enfermos, expulsando os demônios? Jesus estava certo ou estava errado? Porque está aqui na palavra de Deus que ele mesmo sai da casa de Pedro, a sogra dele estava doente, Jesus cura da febre. Mais tarde vem todo mundo trazendo os doentes e os endemoniados. Os doentes eram curados e os endemoniados eram libertos pelo poder do Senhor Jesus. Agora, por que muitas pessoas falam que fulano está pregando, e esse negócio de igreja de cura, isso é de falso profeta? Naquele dia, muitos vão dizer: Senhor, em teu nome eu curei, eu profetizei. Quer dizer, essa palavra, em teu nome eu curei, eu profetizei, Jesus está falando com o falso profeta, não é com o profeta de Deus, com o homem de Deus. Jesus está falando com o adúltero, com o bandido que está em cima do altar, que está usando o nome de Jesus, é o que está usando de engano. Esse sim, Jesus está dizendo, naquele dia, ele vai dizer: em teu nome eu curei, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. Jesus vai dizer assim: aparta de mim que eu nunca te conheci. Mas os verdadeiros homens de Deus, o próprio Jesus, lá em Mateus está escrito, em Mateus 10, que o próprio Jesus, ele deu poder, autoridade para curar os enfermos, para expulsar os demônios. Então, veja, a sogra de Pedro curava os enfermos. O uso de lenço de uso pessoal de Paulo era colocado em bolsas dos doentes e os doentes eram curados. Agora, quando se prega milagre hoje, vocês duvidam? Você não crê no milagre? Você acredita mais na teologia do que no próprio poder de Deus? Então, depois que entrou a teologia na igreja, cessou os milagres. Por quê? Porque as pessoas querem empurrar de goela abaixo a palavra e tirando os milagres. E o milagre está dentro da palavra de Deus. Está dentro da palavra de Deus. Veja, quando Jesus chega na casa de Pedro, o que ele fez? A primeira coisa foi curar a sogra de febre, de uma febre. Ele fez o apelo para ela, não existia apelo. E o que fez a mulher? Passou a servir a Jesus. Mais tarde vem o povo, os doentes, o povo trazendo os doentes, trazendo os endemoniados. O que fazia esse povo seguir a Jesus? Porque ele via quem era Jesus. O fato de Jesus atender e curar, libertar o povo, as pessoas seguiam Jesus. E aí muitas pessoas falam: mas tem pessoas que você vai para a igreja por causa de milagre. Não, vai para a igreja por causa de Jesus. E os milagres acontecem. Eu, por exemplo, eu sou um dos tais. Estou na igreja por causa de um milagre. Jesus me curou, me tirou de cima de uma cama. Foi através da oração do meu irmão e Jesus me curou. E hoje eu estou servindo a Deus. Jesus me tirou de cima de uma cama. Eu tinha 15 anos de idade, 14, 15 anos de idade. Então, Jesus realizou um milagre na minha vida. Naquele dia que eu saí de cima daquela cama, eu falei para o meu irmão: eu vou ser crente, eu quero ser pastor. Os anos se passaram, me tornei pastor. E tudo que eu aprendi na Bíblia Sagrada é o que eu prego, e eu creio muito nos milagres. Então, o próprio Jesus, ele é milagre.
Jesus é milagre, nunca mudou. A gente vê de verdade igrejas que lotam hoje, enchem de gente, tem shows, mas você não vê milagre. Você não vê o paralítico andar, não consegue enxergar, não vê o surdo ouvir, não vê o mundo falar, só vê as pessoas debater conhecimento, debater teologia, mas ninguém apresenta mais Jesus como ele é. Quem ele é? Quem é realmente Jesus para você? Quem é realmente Jesus? É isso que nós queremos saber. Por que as pessoas falam tanto em Jesus? E quando falam em milagre, eles falam assim: eu não estou aqui na igreja por causa de milagres. Olha, mas se nós estamos na igreja, tem Jesus, tem milagre. O problema é que muitas pessoas, eles não querem consagrar a vida. Os maiores homens de Deus, os grandes homens de Deus em toda a história, o que aconteceu era porque eles viviam em constante oração, se trancavam dentro de um quarto, orava sem cessar, consagrava a vida, e por onde ele passava o milagre acontecia. Hoje você estuda, faz a teologia, que eu não sou contra, eu sou a favor, mas não adianta a gente estudar e querer dar um livro para um aleijado, um livro para um doente, um livro para um cego. Não, ele está precisando de um milagre, de uma palavra. É bem verdade que quem cura é Jesus, homem nenhum faz milagre, mas existe doença que vocês sabem, né? Vocês sabem que tem pessoa numa cadeira de roda, tem pessoa em cima de uma cama que é opressão maligna, tem pessoas que não enxergam, é demônio, tem pessoas que estão em cima de uma cama, é demônio que está ali. Eu mesmo já cheguei a orar por pessoa em cadeira de roda, manifestar com cadeira, com tudo, e aí sair andando. Agora, se a gente ficar só falando na igreja e preparando sermão e não orar para aquela pessoa que está doente, ela vai entrar doente e vai sair doente. Ah, mas como é que você vai orar e você sabe se é demônio? Então, como é que você sabe que não é? Esse é o problema, porque às vezes as pessoas vão orar, tem irmãos aí na igreja que estão ungindo todo mundo com óleo, e é para ungir quem está doente. Como é que você sabe que a pessoa não está doente? Você fala pelo que você está vendo. E se ela tem um problema interno, como é que você sabe? Então, é necessário sim ter a consagração, a unção com óleo, a oração e ungir com óleo para que o Senhor Jesus cure, que o Senhor Jesus venha realizar o milagre. Porque assim existia na igreja. Hoje as pessoas estão descasando, estão brigando. Você pode ver, não tem mais oração, não tem milagre. O pastor está separando da esposa, os membros estão separando, o irmão separando da irmã, do marido, da esposa. Está vivendo assim. Você vê hoje tem um pastor, está casado, ele está com uma noiva, a mãe está com uma morena, e é isso. O diabo quer fazer isso. Aí ninguém quer falar da verdadeira, quer pregar o evangelho de Jesus. Porque isso é milagre. Você viver hoje, casar e viver hoje com a sua esposa, até a sua velhice, as pessoas estão vivendo um ano no máximo. E nem existe mais casamento na igreja e nem lá no mundo. Você vê alguém casando? Ninguém está casando lá no mundo nem na igreja. É ficando. Então, assim, todo mundo que chegou e tá, é bem-vindo e fica por isso mesmo, encheu a igreja. A preocupação do Senhor Jesus era transformar a vida. A preocupação de muitas pessoas é ver a igreja cheia porque entra dinheiro, e essa não é a nossa preocupação. A preocupação é povoar o céu, é ver uma pessoa doente ser livre, uma pessoa oprimida dos demônios, assim como aquele endemoniado gadareno que viveu dormindo no sepulcro, e aí vai o Senhor Jesus passando em Gadara, de repente aquele homem vem até Jesus, o Senhor expulsa aquele demônio. Existe coisa melhor? Não existe, gente. A pior coisa na vida é a doença. A doença. Você está doente, chega numa igreja, como eu vi, a pessoa chegava na barca, chegava na cadeira de rodas, e depois que o homem de Deus, um pastor ali orava e ungia, a pessoa levantava. A pessoa chorava, saltava de alegria. Hoje os doentes não vão mais para a igreja, porque quem está pregando, nem ele crê no que ele prega mais. É só você falar assim: olha, você me cobrou 5 mil para pregar aqui hoje, mas não entrou só 2 mil, ele já sai revoltado da igreja. Ele cobrou 5 mil, mas o que entrou não deu, só deu 3 mil. Ele já sai revoltado, sai xingando, que não voltava naquela igreja mais. Ele foi pregar, não foi porque ele amava Jesus, é o prazer de falar de Jesus.
Não, é porque ele tem o salário dele, é no comércio, e isso o povo continua doente, o povo continua sofrendo. E é isso. Deus abençoe.